Nos anos 1920, um homem solitário desafiou os limites da imaginação humana, Howard Phillips Lovecraft, o mestre do horror cósmico. Suas obras aterrorizantes redefiniram o gênero do horror cósmico, lançando as bases do medo além do nosso conhecimento. Seu legado persiste, inspirando gerações de escritores, cineastas e artistas em seu universo de pesadelos. Mas a vida obscura de Lovecraft foi tão aterrorizante quanto suas obras. Filho único de Winfield Scott Lovecraft e Sarah Susan Phillips, Howard era um garoto franzino e introvertido que passava a maior parte do tempo imerso em livros e histórias macabras. Desde cedo, seu espírito curioso era fascinado pelo inexplicável e pelas maravilhas ocultas que se escondiam além do véu da realidade. Sua mente inquieta era constantemente atormentada por pesadelos e visões assustadoras, que o faziam questionar a natureza da existência e do universo. O casamento dos pais de Lovecraft aconteceu em uma idade avançada para a época, estabelecendo um início único para sua jornada. Infelizmente, quando Lovecraft tinha apenas 3 anos, seu pai foi acometido por uma grave crise nervosa que deixou marcas profundas, forçando-o a passar o restante de sua vida em clínicas de repouso e posteriormente o levando à morte. A infância de Lovecraft foi marcada por uma série de eventos traumáticos e perdas pessoais. A morte prematura de seu pai e sua mãe enlouquecendo atormentaram sua mente sensível, aprofundando suas angústias e solidão. No entanto, em meio a essas adversidades, ele encontrou refúgio na escrita. Suas histórias, embora repletas de terror e horror, eram uma forma de escapismo, um portal para outro mundo onde ele poderia enfrentar seus medos mais profundos. A partir desse momento, Lovecraft foi criado por sua mãe, suas tias e seu avô, o enigmático Whipple Van Buren Phillips. Foi seu avô que o incentivou a se perder em livros, presenteando-o com versões infantis da Ilíada e da Odisseia, além de apresentar-lhe histórias clássicas do terror gótico, despertando em Lovecraft uma paixão profunda por essa temática assustadora. Entretanto, a vida de Lovecraft não era um conto de fadas. Ele era uma criança constantemente doente, sofrendo de uma rara condição chamada poiquilotermia, que tornava sua pele sempre gelada ao toque. Devido a seus problemas de saúde, sua presença na escola era esporádica, mas isso não o impediu de devorar inúmeras páginas com suas leituras vorazes. Infelizmente, o destino ainda guardava mais desafios para Lovecraft e sua família. Em 1904, seu amado avô faleceu, mergulhando-os em um estado de pobreza. As filhas de Whipple não foram capazes de administrar suas propriedades, levando-os a uma situação de necessidade. Como resultado, a família foi obrigada a se mudar para locais menores e insalubres, agravando ainda mais a saúde já debilitada de Lovecraft. Assim, a vida de H.P. Lovecraft era um emaranhado de desafios, paixões e tragédias, que o levariam a se tornar um dos maiores mestres do horror e da literatura de seu tempo. Em sua infância e juventude, Lovecraft escreveu diversos poemas e contos. No entanto, seu primeiro trabalho profissional, chamado Dagon ou Dagon, foi publicado apenas em 1917 pela revista Weird Tales. Esse conto nos traz uma história sobre um deus venerado pelos filisteus, representado por uma criatura metade peixe e metade homem chamado Dagon. Caso você tenha interesse, esse conto está disponível atualmente no livro O Chamado de Cthulhu e Outros Contos Extraordinários, publicado pela editora Camelot. Desde então, Lovecraft passou a ser um ghostwriter da revista Weird Tales, o que significa que não recebeu créditos de autoria pelo texto que escreveu. Inclusive, nessa época, ele criou uma história para Harry Houdini, chamada Sob as Pirâmides. Infelizmente, sua mãe não chegou a ver seus trabalhos publicados, pois morreu em 1921 após complicações de uma cirurgia. Conforme Lovecraft escrevia, seu trabalho começou a ganhar reconhecimento, mas seu talento era apenas um véu que ocultava a tristeza que carregava consigo. Seus contos sombrios e perturbadores refletiam sua dor, mas também revelavam sua capacidade de transformar a escuridão em arte. Através de suas palavras, ele encontrou um meio de se conectar com o público, compartilhando suas próprias experiências e medos ocultos.
Lovecraft trabalhou como jornalista por um curto período, durante o qual conheceu Sonia Green, com quem viria a se casar. Os encontros casuais na livraria rapidamente se transformaram em conversas profundas e apaixonadas sobre filosofia, arte e, claro, o macabro. O cenário mudou radicalmente para o casal quando decidiram se mudar para o Brooklyn, na cidade de Nova York. No entanto, há algo que você precisa saber sobre Lovecraft. Ele nunca teve uma afinidade especial com essa cidade deslumbrante e agitada. Como todo casamento, o deles passou por altos e baixos, mas infelizmente o amor queimou rapidamente e se transformou em cinzas. Apesar disso, eles conseguiram terminar a relação de forma amigável, optando por seguir caminhos separados. E assim, Lovecraft decidiu retornar à cidade de Providence, onde seu coração e sua mente sempre encontraram refúgio. O período imediatamente após o seu divórcio foi o mais prolífico de Lovecraft, no qual ele se correspondia com vários escritores estreantes de horror, ficção e aventura. Entre eles, seu mais ávido correspondente era Robert E. Howard, criador de Conan o Bárbaro. Algumas de suas mais extensas obras foram escritas nessa época, como Nas Montanhas da Loucura e O Caso de Charles Dexter Ward, seu único romance. E também nessa época, Lovecraft criou o que posteriormente viria a ser o seu conto mais famoso, O Chamado de Cthulhu. Esse é o conto onde somos apresentados a uma das criaturas mais aterrorizantes criadas por Lovecraft. No entanto, por incrível que pareça, não fez um sucesso instantâneo, e na época de seu lançamento, passou praticamente despercebido no universo literário. Daqui a pouco voltaremos a falar sobre esse conto e seu sucesso. Em 1936, a tristeza e o pesar invadiram o coração de Lovecraft com a notícia de que seu querido amigo Robert E. Howard, criador de Conan, tirou sua própria vida, deixando uma cicatriz profunda em sua alma. E, ao mesmo tempo, a escuridão da doença também se insinuava de forma implacável. O terrível câncer no intestino começou a minar suas forças, roubando sua vitalidade e energia. Cada dia que passava trazia dores lacinantes, testando sua resistência física e mental. A batalha contra a enfermidade mostrava-se implacável, e as esperanças de uma recuperação plena tornava-se cada vez mais distantes. Dias depois, seu espírito, outrora cheio de imaginação e criatividade, agora se despedia do mundo, deixando para trás um legado imortal. Lovecraft se foi sem vislumbrar a dimensão do sucesso que suas obras viriam a alcançar. O legado de Lovecraft estende-se além das páginas de seus livros. Filmes, séries, jogos e outras obras de arte encontraram inspiração em seu universo sinistro. O autor moldou a cultura pop de forma inesperada, influenciando gerações posteriores de escritores e artistas. Um grande exemplo de seu legado que podemos citar é o conto O Chamado de Cthulhu. Imagine um ser tão assustador que une características de um polvo verde, um dragão e uma caricatura humana gigantesca. Com incontáveis tentáculos ao redor de sua boca, Cthulhu é uma entidade maligna que habita as profundezas do Pacífico Sul, envolvida em mistério e terror. Esse ser aterrorizante se tornou um ícone dentro do mundo literário de H.P. Lovecraft, e sua presença é constantemente referenciada em outras obras. Em 1981, a Chaosium lançou um jogo de RPG intitulado O Chamado de Cthulhu, o qual contribuiu significativamente para a popularidade de Lovecraft, expandindo seu legado além dos livros. A partir daí, uma série de jogos de tabuleiro, cartas e até mesmo videogames e aplicativos para celular foram lançados, mergulhando as pessoas em um universo repleto de medo e suspense. Mas Cthulhu não se limita apenas ao mundo dos jogos. Ele também fez aparições arrepiantes nas telonas, marcando presença em diversos trabalhos cinematográficos. Séries de animação para adultos como South Park, Rick and Morty, As Aventuras de Billy e Mandy, e até mesmo um especial de Halloween de Os Simpsons
renderam-lhe menções especiais e momentos assustadores. A influência de Cthulhu se estende também ao mundo da música, como artistas ao redor do globo fazendo referências à sua mitologia. Uma das bandas mais conhecidas, o Metallica, menciona o Cthulhu em sua música Dream No More. E também na trilha instrumental de Call of Cthulhu, ambas inspiradas nos contos de Lovecraft. Outra canção inspirada no mesmo conto é The Thing That Should Not Be, presente no álbum Master of Puppets. Além de todas essas referências e influências, Cthulhu também deixou sua marca no reino animal. Existem espécies nomeadas em sua homenagem. Um exemplo é uma mariposa da Nova Guiné chamada Speiredonia cthulhui, e também um micro-organismo que auxilia na decomposição da madeira. Recebeu o seu nome de Cthulhu macrofasciculum. Inclusive, Cthulhu conquistou o espaço sideral. Em 2015, uma área misteriosa e escura no equador de Plutão, conhecida como a Baleia, foi sugerida para ser renomeada pelo time da NASA, responsável pela missão New Horizons. Desde então, essa região é conhecida como Cthulhu Mácula. Quase 100 anos após sua criação literária, o monstruoso Cthulhu de H.P. Lovecraft continua exercendo uma forte influência no mundo contemporâneo. Como um outro exemplo de seu legado, temos também o Necronomicon, o Livro dos Mortos, saindo dos contos de Lovecraft para o cinema, sendo citado em filmes como In the Mouth of Madness, de John Carpenter, lançado no Brasil como A Beira da Loucura, e a série de filmes The Evil Dead, de Sam Raimi, lançado no Brasil como Uma Noite Alucinante. Embora o trabalho de Lovecraft tenha conquistado um lugar único na literatura, seu legado também é marcado pela controvérsia. Lovecraft, infelizmente, era conhecido por suas visões racistas e xenofóbicas. Essas questões complexas são parte de sua história e devem ser abordadas com sensibilidade, reconhecendo que o autor foi um produto de seu tempo, mas também ressaltando a importância de superar essas ideias prejudiciais. Nós, do canal Livros e Histórias, repudiamos quaisquer condutas racistas e xenofóbicas que Lovecraft teve em vida e ressaltamos que devemos ler suas obras sabendo sempre filtrar o que tem de qualidade e rejeitando pensamentos retrógrados. Dito isso, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e se inscreve no canal para me incentivar a continuar produzindo. Muito obrigado pelo seu tempo, um grande abraço e até a próxima.